E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para nossa última aula dessa primeira parte aí, né? Que vai cair na nossa primeira prova, que é a parte de transformadores e aquele começo de circuitos magnéticos. Beleza? Então, hoje nós vamos ver transformadores trifásicos. A gente não vai aprofundar tanto assim, a gente vai falar mais dos conceitos mais básicos aqui, a gente vai fazer alguns exercícios, obviamente. Mas o ponto que eu vou explicar lá no final é que tudo que a gente fez para transformadores vai valer aqui, né? A diferença é só saber fazer esse arranjo, né, do trifásico aí, porque o resto vai funcionar normalmente. Bem, primeiro vamos começar avaliando então por que trifásico. Por que a gente usa tanto na geração, na transmissão e na distribuição sistema trifásico? Bem, primeiro, tem essa justificativa do volume de material, né? Que vai ser menor se você comparar com o sistema monofásico ou polifásico. Eu vou mostrar uma tabelinha depois. Se a gente olhar um gerador, quanto mais fácil a gente tiver, mais fácil fica de fazer, né? Vai ficar mais claro depois quando a gente vê as máquinas elétricas. Mas isso justifica ter mais fases do que simplesmente ter uma fase ou duas. E aqui, né, nesse caso de sistema monofásico, a potência ela é pulsante com o dobro da frequência da rede. Também a gente vai ver melhor depois. Só que em trifásico, essa corrente é basicamente constante aqui. Se a gente fosse olhar o pico, é como se a gente tivesse uma das ondas completando aqui a outra. Então é mais suave. E para funcionar bem o motor, a gente precisa de campo girante, que também a gente vai ver melhor depois, mas basicamente é saber que em cada momento aqui, né, no tempo, a gente tem o nosso campo magnético sendo mais forte em um sentido. Né? Então, por exemplo, primeiro é aqui, aí ele começa a diminuir, mas esse outro está vindo para cá, depois vem para cá, e se a gente olhar isso no ângulo, a gente vai ver que o campo vai girar angularmente. Então, isso que faz nosso motor ter a indução magnética, né, para girar. Aqui tem, então, uma relação aqui, né, pelo número das fases, né, a tensão total induzida e a tensão só sobre a bobina, a potência que você pode ter no gerador, né, e aí aqui normalizado para um caso máximo, vamos dizer assim, né, com infinitas fases, a relação entre essas potências e o número de condutores. Basicamente, o que é interessante aqui é ver que com 3 fases a gente tem um número que não muda muito, né, daqui até o infinito, né, da potência que a gente tem. O número de condutores é o mesmo que a gente teria para esse caso com duas fases. Por quê? Porque tanto no caso de 2 fases quanto no caso de uma fase, a gente precisaria de um neutro. Sempre que é par, a gente precisa de um neutro, né? É a mesma coisa que para o 4, por isso que a gente tem 5 condutores, e no 6, por isso que a gente tem 7 condutores. A gente sempre vai precisar de um neutro nesses casos aqui. Mas eu não vou ficar entrando em detalhe de sistema polifásico, que a gente praticamente nunca usa isso. É só para vocês saberem como seria se fosse desse jeito. Então, se vocês olharem aqui, o custo-benefício do nosso trifásico é bem melhor. Bem, com isso, vamos ver então. A gente pode construir o nosso transformador trifásico de 2 formas, basicamente. Um banco trifásico, que a gente chama, quando a gente tem 3 transformadores monofásicos e a gente junta eles separadamente para ter um trifásico. Ou a gente pode ter um cara que já foi construído para ser trifásico, que é o núcleo trifásico. E, né, ele obviamente vai ter que ter 3 enrolamentos, pelo menos, no primário e no secundário. E ele pode ser conectado em estrela, que é o Y, ou em delta, que é o D. Então a gente teria basicamente 4 possibilidades, mas não são só essas 4. Embora a gente não vá tratar aqui, também tem a ligação zigue-zague. Quem tiver alguma dúvida, inclusive, pode ir atrás ou entrar em contato comigo, mas também é pouco usado. Mas além disso, a gente pode ter, por exemplo, esse Y aqui aterrado ou esse delta aqui aberto. Okay? Mas são casos diferentes. Então aqui o delta aberto, geralmente a gente usa em poucos casos. Casos que a gente vai ter que fazer manutenção em uma das bobinas, alguma coisa do tipo. Porque aqui a gente está usando só 2 bobinas. E a mesma coisa aqui. E o aterrado vai depender muito de como é que é o seu sistema. Se você tiver um aterramento naquela área, se você não for ter só o fio neutro, né, você vai ter uma diferença entre você ter os 3 fios e ter um outro fio ali, que é o terra ou o neutro, que vai absorver qualquer desequilíbrio, ou você ter só o Y, que são as 3 fases.
É diferente mesmo. Então aqui, primeiro, pro caso do banco, né, trifásico, então são 3 monofásicos formando o nosso transformador trifásico, né? E aí aqui ligado em estrela e em delta, a gente pode ver também aqui pelas ligações, né? Então a gente tem um ponto neutro mesmo, nesse caso não é aterrado ou não tem um neutro, né, saindo dele, nenhum condutor, mas a gente tem esse ponto que é em comum para eles, para os 3, né? E enquanto os outros vão para as fases, enquanto no delta a gente tem essa ligação entre as fases. E qual que é a vantagem dele, né? A gente consegue desabilitar um banco se a gente precisar fazer manutenção. A gente trabalha com os outros 2. Mas é pouco usado isso. Bem, o tipo mais usado que a gente tem é esse aqui, que a gente tem um núcleo comum, que a gente chama, né? A gente não tem os bancos monofásicos, os transformadores monofásicos gerando um banco. A gente tem esse caso. Qual que é a grande vantagem, né? Que a gente tem transformadores menores e mais baratos, porque você economiza no núcleo e o espaço que você precisa é menor, porque já está todo mundo ali meio junto. Mas ele tem uma flexibilidade menor para manutenção. Bem, geralmente a gente usa esse tipo de construção aqui, embora esse aqui, né, fosse o mais esperado para um núcleo trifásico. Por quê? Porque você vai ter a parte comum aqui, né? E se tiver algum desequilíbrio de fluxo, esse circuito magnético aqui vai forçar todo mundo a ter o mesmo fluxo. Agora, nesse caso aqui, o que a gente vê? Que a gente vai ter caminhos diferentes, né? Para um lado e para o outro. Mas, mesmo com desequilíbrio, não tem problema. Por quê? Porque a corrente de magnetização, né, que é essa parte que a gente vai perder aqui dentro, que vai ficar nesse núcleo, ela é pequena. Então, se eu estou tendo transferência de potência de forma aceitável aqui entre minhas fases, eu não tenho problema nenhum de fazer o núcleo dessa forma, ou mesmo dessa forma. Ok? Vai muito do projeto. Às vezes, em alguns lugares, quando você sabe que vai ter muito problema, você realmente faz dessa forma aqui. Mas o comum é montar todo mundo junto dessa forma. Bem, lembra que a gente tinha falado de relação de transformação lá, né? No monofásico. Aqui no trifásico, a relação de transformação é diferente. Ela não é o número de espiras diretamente. A gente tem que analisar as duas tensões de linha. A tensão de linha do primário e a tensão de linha do secundário. Por quê? Porque isso vai mudar dependendo se foi Y, delta, ou foi YY ou delta, delta. Porque a gente vai ter aquele raiz de 3 agora aqui, certo? Então isso tem que ser levado em conta também. A relação de espiras vai ser a mesma, que se a gente fosse analisar monofásico e trifásico, mas a relação de transformação, que é o que importa pra gente, porque a gente está pondo uma tensão num lugar e vai pegar na outra, né? A relação de transformação vai mudar dependendo da conexão. Então, o que é a tensão de fase, né? A tensão de fase é entre a fase e o neutro, então seria entre esse ponto e aqui, né? Ou entre esse ponto e aqui, ou esse ponto e aqui. E a de linha é entre esses dois caras, né? Então, se eu tivesse aqui esses fasores aqui, né? Cada um com seus ângulos, o A no 0, o C no mais 120, o B no menos 120. Se eu fosse pegar a tensão de linha VAB, era só eu fazer A menos B, né? Então eu é só refletir esse cara aqui para cima, e aí eu faço a resultante aqui, que seria o meu VAB. Se a gente analisar ali, né, pela lei dos cossenos, a gente pode descobrir esses ângulos aqui. Então, basicamente, a gente consegue chegar naquela nossa relação, né? Tensão de linha igual raiz de 3, tensão de fase igual tensão de linha sobre raiz de 3. Certo? É basicamente isso. Bem, se eu tiver aqui, né, então, por exemplo, um V que eu aplico, que vai ser a minha tensão de linha, no Y eu vou ter dois caras, né? Eu vou ter o V de linha e o V de fase, enquanto no delta eu só tenho um V, porque não tem outro lugar aqui para eu pegar a tensão. Eu sempre vou pegar a tensão entre duas fases, ok? Bem, e aí se eu for olhar agora
para minha relação de transformação, eu tenho que pegar a tensão de linha dos dois lados, né? Aqui é V e aqui é V sobre raiz de 3, vezes o Azinho, que vai ser a nossa relação de espiras. A nossa relação de transformação fica raiz de 3 vezes A. Então, nesse caso aqui, não ia ser só a relação de espiras que eu tenho. Eu tenho que usar a relação de transformação. Então, já seria diferente. Quando é Y para Y e delta para delta, é a mesma coisa. Quando esse caso aqui é Y para delta, é isso daqui. Se for delta para Y, é A sobre raiz de 3. E para corrente? Basicamente, fazer a mesma coisa. Qual que é a diferença agora? No caso do Y, a gente só tem um tipo de corrente, né? Só temos a corrente de linha. E no caso do delta, agora a gente tem corrente de linha, né? Que está indo lá para nossa carga. Mas a gente também tem essa corrente aqui dentro, que é a corrente de fase, que é a corrente que está passando em cada uma das fases. E a relação é basicamente a mesma, pelo mesmo princípio. A gente é só usar o raiz de 3. Ok? Então, se a gente fosse fazer a reflexão dessa corrente, né, que está chegando aqui para aquele nosso caso do Y delta, é basicamente considerar o A, que é a nossa relação de espiras, com o raiz de 3, que vem desse fato daqui a gente ter a corrente que está multiplicando por raiz de 3, utilizando essa mesma regrinha aqui da tensão, né? Como aqui eu tenho uma corrente, essa corrente vai ser transformada para cá, só que essa corrente aqui, na verdade, é essa corrente mais uma parcela dessa. Então, por isso que dá raiz de 3. É a mesma coisa da tensão, é só fazer a soma fasorial que a gente vê que chega no mesmo lugar. E, para esse caso, então, a relação de corrente, né, que a gente pode chamar de relação de transformação de corrente também, basicamente vai ser 1 sobre a raiz de 3. E, se eu fosse fazer do delta para y, esse raiz de 3 ia para cima. Então, basicamente, é usar o Azinho, né, que é a nossa relação de espiras, igual a gente usava já no monofásico, só que lembrar que, dependendo do caso, a gente vai ter raiz de 3 aqui para calcular na nossa relação de transformação. Ok? Bem, então, basicamente isso, né, para tensão e para corrente. Aqui tem o caso y e delta delta, né? Aqui é delta y, é o contrário do que eu estava falando. É só inverter o raiz de 3. E aqui é o y delta delta. Como vai ser a mesma coisa, é só usar direto a relação de espiras. Então, nesses casos, a relação de espira está diretamente relacionada. Bem, no outro caso também está diretamente relacionado. Mas nesse caso, basta usar o valor da relação de espiras como a relação de transformação, porque eu tenho a mesma conexão de um lado e do outro. Ok? Aqui tem um sumáriozinho com esses valores. Isso aqui é importante saber, inclusive para a prova, okay? Que vocês vão ter que fazer esse tipo de desenho, indicar tensão e corrente e tudo mais. Então é basicamente lembrar que quando eu estou fazendo em estrela ou Y, eu tenho uma tensão maior aqui, né, que é entre duas fases, que é a tensão de linha, e a tensão de fase, que é menor dividido, que é esse V, né, que ele é menor do que o V de linha, porque ele é dividido por raiz de 3. Enquanto no delta, esse meu raiz de 3 está relacionado com a corrente, já que a tensão vai ser sempre a mesma no delta. Eu só tenho tensão de linha no delta. O contrário para o caso delta y, né? E se eu tiver delta delta y, é a mesma relação. Bem, além disso, além dessa mudança na tensão, a gente tem uma mudança no ângulo também, né? Porque a gente está falando de fasor, a gente está falando de número complexo. Quando a gente faz uma transformação y delta ou delta y, a gente coloca defasagens de 30 graus entre essas tensões. Porque se a gente fizer o diagrama fasorial, né, igual está aqui, quando a gente transforma para esse cara aqui, por exemplo, a gente pode olhar espacialmente mesmo, né, que tem uma certa defasagem, mas se a gente for olhar da maneira certa, é porque a gente tem a influência das tensões aqui que estão conectadas de um jeito nas tensões do outro lado. Dá para analisar também de uma forma mais bonita usando a parte de triângulos também, né, trigonometria. Mas, basicamente, se você quiser fazer esse cálculo, é só considerar que é fasor e fazer um menos o outro. Não vai mudar nada.
é bem simples. Então, tipo, aqui tem, né, as tensões de fase aplicada no primário, VAB, VCN, e a gente consegue chegar, nesse caso aqui, defasado. Não é nada muito absurdo. Mas o que vocês precisam saber é que, nesse caso, a gente tem uma defasagem de 30 graus. A gente não vai cair isso na prova, a gente não vai considerar. Isso aqui é quando você for fazer um projeto de transformador, mas existe esse tipo de tabelinha que relaciona para você. A letra maiúscula é primário e a letra minúscula é o secundário. Então, se eu tiver delta, delta, y, ou delta e zigue-zague, esse Z é zigue-zague, que está aqui, né? Eu tenho o que a gente chama de hora zero, que é basicamente quando ele está em 0, 120 ou 240. Nesse grupo 1. 0 é 0, 4 é 120, 8, 240. Então aqui a gente não tem defasagem nenhuma. Nesse caso aqui, delta, ou y, ou delta z, a gente teria a hora 4, ou seja, a gente pode ter uma defasagem de 120, vai depender de como é que está a construção, e nesse caso por que é 120? Porque eu posso inverter alguma fase. E aqui é a mesma coisa, eu posso inverter outra fase, aí eu vou ter uma defasagem que é sempre ligada com a defasagem que eu tenho entre as fases. Então por isso que é 0, 120 ou 240, que já é o que vem da fase. Agora, no caso do delta y ou do y delta, né, que você tem relações aqui diferentes entre seus enrolamentos, que são esses caras e esses caras, grupo 3 e 4, você tem essas defasagens que são diferentes aqui, que daí não estão ligadas com a sua construção, que está ligada com o fato de você ter com a conexão diferente, né? Por que isso também acontece, né? Olhando também para essa prova aqui, que embora não tenha feito, eu falei que é bem simples. Você pode pensar que, como eu tenho a tensão aqui nesse enrolamento, mas esse enrolamento vai estar sofrendo a influência de todo mundo aqui, eu vou ter aquelas senoides, e elas vão estar em pontos diferentes quando eu for fazer essa transformação. E o fluxo aqui vai causar essa defasagem. Que o máximo do meu delta vai ser diferente do máximo da primeira fase do meu y. É basicamente isso que significa. Bem, vamos falar dos tipos de conexão, então, agora que a gente já viu que também tem defasagem. Primeiro o YY. Qual que é a vantagem? Dá para fazer como autotransformador, porque vai estar todo mundo ligado certinho no outro, não tem nada de defasagem nem nada. O primário e o secundário não tem defasagem, certo? Isso aqui é importante também, né? O número de espiras necessário para manter o mesmo fluxo é menor, já que todo mundo ali vai ter uma tensão de linha que é menor do que a tensão de fase. E você consegue acessar tanto a fase neutro quanto fase-fase. Então, se você tiver um condutor saindo do meio da sua estrela, né, aqui, você consegue acessar dois valores de tensão diferentes. Mas qual que é o problema de ligar YY? A terceira harmônica, que é muito comum de existir em sistema de energia, ela pode provocar tanto sobretensão quanto distorção dessas tensões, porque nesse Y, essa corrente, né, ou tensão de terceira harmônica não vai ter para onde ir, ela vai entrar aqui e vai afetar todo mundo. Se eu não tiver o neutro, eu vou ter problema de queda de tensão com carga que for muito desbalanceada. E eu posso ter um problema sério de ressonância quando eu tiver capacitores ali no meu circuito. É muito difícil a gente usar esse YY, são casos específicos que a gente usa. Geralmente a gente usa Y delta, delta Y. E aí vai variar do que você quer fazer. Tanto que tem cidade que é 220 só, e tem cidade que tem 127 e 220 tomada nas casas. Isso está muito relacionado com o jeito que a concessionária entrega a energia. Geralmente, quando tem o Y, é que você tem acesso às duas tensões. Quando é o delta, você só tem acesso a uma tensão. Aí aqui fala que geralmente esse cara é usado como elevador na subestação e esse como abaixador. Além desse fato que eu falei das concessionárias, que está muito ligado com a proteção que você vai ter na rede. Onde você prefere aterrar a carga, se você prefere aterrar os transformadores, se você vai ter aterramento na subestação, como vai ser esse aterramento, como que você vai detectar as correntes de curto-circuito para desligar a rede quando você precisa. Tudo isso está relacionado com esse tipo de ligação também. Então,
as proteções para um sistema que o primário está em delta ou em y são diferentes. Então, esse tipo de coisa é levado em consideração pela empresa também quando ela vai fazer o projeto. No caso, né, a gente pode aterrar o lado do y, por exemplo, se ele estiver na alta tensão, fica mais fácil. E o lado delta funciona como um filtro das harmônicas e de sequência zero. O que acontece, né, se a gente pensar de uma maneira boba aqui, é que a corrente harmônica vai entrar nesse delta e ele não vai se dispersar igual ele dispersa aqui no y. Ele vai ficar preso dentro do meu delta. A gente costuma falar que é isso que acontece. Tem uma explicação, obviamente, mais correta, mas a gente costuma lembrar desse jeito. O delta filtra as correntes harmônicas e de sequência zero. E a última conexão é o delta-delta, que tem vários problemas parecidos com o y-y, né, por você ter o mesmo sistema na entrada e na saída, mas ele permite que você trabalhe em delta aberto. Então, se eu tirar esse cara aqui, eu ainda consigo fornecer parte da minha potência para a carga. Então, isso diminui, vamos dizer assim, os blackouts que eu teria. Mas, também, pelas desvantagens, geralmente a gente não usa esse caso aqui. Aqui também tem um sumáriozinho dessa parte de corrente de linha de fase e de corrente de linha de fase. Então, por y, y delta, delta delta, delta y. Então, se ficarem na dúvida também podem dar uma olhada sempre aqui. Mas é bem fácil de entender esse negócio. É só lembrar que o y vai ter 2 níveis de tensão, né? Você pode conectar entre as pernas do y ou entre uma perna e o centro. Enquanto o delta você só vai ter a conexão entre cada uma das pontas do triângulo. Então a tensão vai ser diferente. A tensão vai ser a mesma no delta e você tem duas diferentes no y. E a corrente é ao contrário, porque no y você só vai ter um caminho para essas correntes virem, enquanto no delta ela pode passar por dentro do triângulo também. Bem, o que a gente faz? Se a gente está trabalhando com um modelo que... Não um modelo, né? Com uma rede que é balanceada, ou pelo menos um pouco balanceada, o suficiente, né? Que não tenha muito desequilíbrio, a gente costuma trabalhar com equivalente monofásico. Certo? Que basicamente permite que a gente analise o nosso sistema trifásico ou transformador trifásico como se fosse com uma única fase, como se fosse o nosso monofásico. E isso facilita muito os cálculos. Quando a gente está em Y, basta fazer isso. Quando a gente está em delta, a gente tem que fazer umas transformaçõezinhas para levar para Y. Não sei se vocês lembram lá do começo dos circuitos que em algum momento vocês fizeram associação de resistor do delta e para Y. É basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque o Y, quando a gente vai separar por fase, que a gente vai chegar aqui, eu tenho direto as fases bem separadas, né? Então eu tenho aqui o que está acontecendo com uma fase, eu tenho aqui o que está acontecendo com uma fase, e eu tenho aqui o que está acontecendo com uma fase. Então eu posso fazer um equivalente desses caras, já que eu sei que isso aqui é igual, isso aqui é igual, isso aqui é igual, isso aqui é igual, porque está balanceado. No caso do delta não é exatamente assim, porque a gente tem a corrente aqui diferente da corrente que a gente tem aqui, e a tensão aqui diferente da tensão que a gente tem aqui. Então você precisa fazer, converter a carga aqui para Y, né? Para você poder trabalhar dessa forma. E aí você pode converter também a tensão ali do primário para Y, né? Um equivalente em Y, para ter todo mundo em Y e trabalhar como se fosse um monofásico só, que é mais simples. Então basicamente aqui tem como que a gente faz isso, né? Para carga você faz só dividir a impedância por 3 e colocar aqui. E para tensão, se eu tinha um V aqui, que era V sobre A raiz de 3, né, que era do delta, quando eu passo para o meu estrela, eu tiro esse raiz de 3 aqui e ele vira um 3. Que é basicamente usar aquela relação de transformação que a gente viu no começo. Então, ficaria dessa forma aqui. Isso aqui, provavelmente não vou cobrar, mas é bom saber que é assim que a gente faz para obter o equivalente e poder trabalhar. E aqui também tem um sumáriozinho disso que eu falei, né? Então, se eu tenho esse cara aqui ligado assim, transformo a impedância nisso, transformo o secundário para isso, eu chego no meu monofásico. Bem, vamos ver aqui então um exemplo. Se eu tiver 3 transformadores monofásicos, então a gente vai montar um banco aqui, né? De 50 kVA, com essa relação aqui de espiras ou transformação, né? Porque é monofásico.
60 Hz, a gente vai conectar um banco trifásico, que tem que ser 4000 por 230. A impedância equivalente para o lado de baixo é esse, e a gente alimenta uma carga com esses dados. Então a primeira coisa, desenho um diagrama mostrando a conexão do transformador. Bem, é isso aqui. Por que é isso? Vamos olhar aqui para os valores que a gente tem. Se a gente olhar aqui, a gente tem um banco que é 2.300 volts por 230. Ou seja, para chegar nesses 4.000, alguém consegue identificar o que a gente precisaria aqui? Basicamente, multiplicar por raiz de 3, certo? Então, o que isso significa? Significa que para eu obter os 4.000 com os bancos de 2.300, né, eu tenho que ter 4.000 de linha, né, de tensão de linha, eu tenho que ligar esse cara em Y. Por quê? Porque eu vou ter aqui 2.300, só que eu ainda vou ter a contribuição dessa bobina aqui, né, quando eu ligar daqui para cá, que é mais raiz de 3. E se eu multiplicar 2.300 por raiz de 3, vai dar 4.000. Esse valor foi escolhido de propósito. E como aqui é 230, eu ligo em delta. Por quê? Porque eu não preciso fazer nenhuma transformação nessa tensão. Basta que seja o valor do próprio enrolamento. Okay? Então, o que a gente tem que olhar quando a gente monta um banco de transformador? Eu tenho que esse cara aqui era 2.300, esse enrolamento é 2.300, e esse enrolamento é 230. Se a minha carga também é 230, então eu sei que uma das fases dela tem que estar sobre esse enrolamento. Então é delta. Da mesma forma que a outra fase das outras fases estão sobre esse e as outras fases estão sobre esse. Então aqui minha tensão de linha é 230. Agora aqui eu vou alimentar com 4.000, mas esse cara é 2.300, então eu preciso aumentar a tensão de linha que eu tenho. Para aumentar a tensão de linha, eu uso o Y. Entendeu? É basicamente isso que a gente tem que olhar quando a gente pega esse tipo de exercício. Bem, determine a corrente nos enrolamentos do transformador. Ele deu pra gente a carga e deu o nosso equivalente, né? Então, se eu sei qual a corrente que eu vou... Se eu sei quanto que essa carga aqui vai consumir, e eu tenho o meu equivalente, né? Eu posso calcular qual que é a corrente. E como que eu posso calcular ela? Bem, eu sei que a minha carga é 120, mas é trifásica, então se eu pegar por fase é 40, né? 40 por fase. E eu tenho a minha tensão. Então se eu dividir 40 kVA por 230, e lembrar de colocar, né, meu fator de potência, se eu fizer desse lado, eu vou ter 173,9 com esse ângulo aqui de corrente. Mas aqui ele já rebateu tudo pro lado de alta, porque lembra que a gente tem que trabalhar de um lado só do transformador. Então ele rebateu tudo pro lado de alta, por isso que nossa corrente diminuiu, né? A tensão é maior, mas a corrente é menor. E com essa corrente pro lado de lá, ela tem esse valor aqui. Por isso, inclusive, que aqui a gente tem o V2 linha, que seria o V2 que eu tenho aqui antes da transformação. Certo? Beleza. Então, qual que é a próxima coisa? Qual é a tensão primária da linha? Ou seja, a gente vai calcular como se fosse a regulação de tensão, que é a última coisa, mas a gente não vai usar a fórmula, a gente vai só fazer a queda de tensão e somar. Então, eu vou primeiro refletir minha impedância, né? Por quê? Porque ele deu a impedância referida para o lado de baixo, eu jogo ela para o lado de alta, multiplicando aqui pela minha relação de transformação ali, né? Que é 10, certo? Porque eu estou trabalhando no monofásico, no meu equivalente monofásico. Então eu vou obter esse valor, eu coloco lá meu cosseno, que está relacionado com o fator de potência da carga, que é esse cara. Multiplico, né, então, esse valor da impedância pela minha corrente, que eu falei para vocês lá, que a gente calculou. Se eu multiplicar isso daqui, eu tenho a queda de tensão em cima desse cara. Eu poderia fazer para o lado de lá também? Poderia, usando esse mesmo valor aqui e utilizando esse mesmo valor aqui e utilizando a corrente do lado de baixo. Só que como ele pede a tensão primária, em vez de calcular tudo no secundário e voltar no primário para calcular, a gente já calcula tudo direto no primário, que é mais fácil. Por isso que a gente faz isso. Então, a gente
sabe que 2.300 é o nominal, né, que a gente teria ali em uma bobina, e a gente tem que somar a nossa queda de tensão que a gente tem no enrolamento ali do nosso transformador. Então a gente multiplica o Z equivalente, refletido, com a corrente que a gente calculou com o fator de potência. Fazendo essa multiplicaçãozinha, a gente chega nesse valor. Então, para que eu tenha a tensão nominal desse lado aqui de 230, aqui não é só colocar 2.300 em cima desse enrolamento, ou 4.000 aqui, né? A gente tem que colocar, na verdade, em cima desse enrolamento 2.332,4. Ou seja, se a gente fizer a regulação de tensão, né, calcular ela, que é o item D, eu coloco aqui o valor que eu tenho que ter lá e subtraio do valor que eu teria no caso ideal e divido por ele. Então a gente chega em 1,41, basicamente. Bem, a aula era essa, então basicamente qual que é o exercício da próxima semana? É entregar para mim, né, lá pelo Moodle. Lembrando que é bom vocês fazerem isso aqui antes, caso vocês tenham dúvida, porque vai cair na prova. Basicamente é a parte mais simples, né, do nosso exemplo. Que basicamente é, eu dou a rede para vocês, e quais são os transformadores que vocês têm. E aí eu quero que vocês alimentem uma carga aqui com umas lâmpadas. E aí, a única coisa que eu quero que vocês façam é desenhar o diagrama, né, do transformador, como se fosse isso daqui, com as lâmpadas também aqui, né, bem falando que se está em Y, se está em delta, como é que tá, a ligação da carga também, porque agora, além do transformador, vocês têm que ver a carga, como é que vocês vão ligar, né? Aqui já está falando que é em Y, na verdade, então vocês vão seguir em Y. E aí eu quero que vocês indiquem nesse desenho todas as magnitudes de tensão, corrente, além de me dar a relação de transformação e a relação de espiras. Como é equilibrado as tensões e correntes, eu quero que vocês falem as de linha e de fase. Não precisa colocar nas 3 fases as informações. Da tensão de linha, tensão de fase, corrente de linha, corrente de fase, relação de transformação e de espiras. Então é basicamente montar esse esqueminha e colocar esses valores para esses 2 casos aqui. Beleza? Aí na próxima aula é a nossa primeira prova, então compareçam na aula síncrona, né, que vai ser lá na RNP, e qualquer coisa, só me mandar um e-mail. Bem, basicamente é isso, então falou para vocês.